O secretário de Estado da Justiça garante que ninguém pode alterar as sentenças ou os despachos de um juiz através do programa informático Sítios. Mas há um manifesto assinado por uma juíza, Solange Ace, onde são muitas as críticas aos perigos potenciais desta aplicação informática. A juíza do Tribunal de Família e Menores de Lisboa diz mesmo que o Sítios, o nome do programa informático, é ilegal, é inseguro e pode levar à ingerência do poder político no Poder Judicial. Ao todo, são 9 páginas. Um manifesto assinado por Solange Ace contra o sistema informático Sítios. Em causa, diz a magistrada do Tribunal de Família e Menores de Lisboa, está a independência dos tribunais e a possibilidade de intromissão do poder político. Pode ler-se no documento que o Sítios é uma ameaça à independência dos tribunais, que se traduz na possibilidade real de qualquer funcionário da Direção-Geral da Administração da Justiça ter acesso a todo e qualquer processo judicial inserido eletronicamente. Prossegue a magistrada dizendo que mais grave é ainda a possibilidade de um funcionário com perfil de administrador de sistema ter também acesso de escrita, o que significa que pode alterar uma decisão proferida por um juiz ou uma acusação elaborada por um procurador. Solange Ace explica que o programa informático nem sequer tem autorização prévia da Comissão Nacional de Proteção de Dados e por isso viola a Constituição da República Portuguesa. A juiz não entende como a simples portaria pode impor a um titular de um órgão de soberania a utilização de uma aplicação informática e diz mais: o poder político não pode dar ordens a um juiz e é isso que traduz a portaria que impõe a utilização dos sítios aos magistrados judiciais. A gerar polémica está também a utilização de uma assinatura eletrónica que implica a cedência da assinatura que é pessoal e intransmissível. Ora, Solange Ace afirma que a assinatura eletrónica, porque sempre igual ao original, é facilmente copiável e não falsificável, uma vez que se trata de uma cópia fiel do original. Temendo a juiz signatária que a sua assinatura eletrónica possa, devido à sua natureza, ser facilmente duplicada ou copiada por qualquer pessoa que tenha acesso à matriz da assinatura no sistema central, não pode mesmo, em boa consciência e de acordo com uma cidadania responsável, autorizar a digitalização da sua assinatura. A juiz signatária conclui dizendo que se questiona o porquê da imposição de uma aplicação informática com tantos contras, que é ilegal, é insegura e pode levar à ingerência do poder político no Poder Judicial. Confrontado com estas acusações, o secretário de Estado da Justiça garante que são falsas. É totalmente falso, por duas razões. Foi dito que as decisões dos juízes, as sentenças ou os despachos dos procuradores podiam ser alterados. Isso é falso. Os juízes hoje assinam digitalmente as suas sentenças com cartões pessoais e passwords pessoais e intransmissíveis. Não podem ser alteradas por ninguém. Em segundo lugar, foi dito que o poder político ou funcionários do Ministério da Justiça podiam entrar nos computadores dos magistrados e ver como estavam a trabalhar. Isso é total e absolutamente falso. As portas de acesso dos computadores dos magistrados estão bloqueadas e só podem ser desbloqueadas pelo próprio magistrado com a sua password. O manifesto continua a circular por vários tribunais. Florbela Sebastião e Silva, juíza do Tribunal de Família e Menores de Cascais, é convidada da edição da noite. Perante estas declarações do Sr. Secretário de Estado, mantém as mesmas dúvidas e a mesma preocupação em relação à aplicação deste sistema informático? Já houve casos? Sem dúvida. Casos concretos comigo não conheço, mas se me permita só comentar com todo o devido respeito, obviamente, pelo Sr. Secretário de Estado da Justiça. A questão não está em entrar através do computador que está afeto ao magistrado. Aquele computador, para todos os efeitos, é um terminal. Pronto, o magistrado trabalha e, para ter acesso ao sistema Sítios, tem um cartão que tem um chip, que terá informação ao qual, em princípio, o titular também não tem acesso e terá uma assinatura eletrónica. A questão está no facto de que esse sistema é um sistema aberto, ou seja, para que conclusões possam ser abertas aos juízes e vistas aos magistrados do Ministério Público pelos funcionários e para que os senhores advogados, por sua vez, possam remeter ao Tribunal eletrónicamente peças processuais, é um sistema aberto. Os senhores advogados trabalham através da internet. E, portanto, a questão não é alguém fisicamente entrar, infiltrar-se no gabinete do magistrado e tentar ir por aí. É pelo outro lado do sistema, ou seja, nós temos um sistema centralizado com uma série de terminais acoplados a esse sistema. E o perigo está aí, o perigo está na administração desse sistema. A administração desse sistema informático está na tutela, portanto está no Ministério da Justiça neste momento. Num documento que de facto aponta para os vários perigos da aplicação deste programa, que foi escrito por uma juíza, também pela doutora Solange Ace,
Uma das coisas que é dito aqui é que há a capacidade para, em tempo real, de alguém à distância estar a acompanhar a introdução de dados que um juiz está a fazer naquele momento. Permite-me dizer-lhe que esse despacho, antes de mais, se calhar queria clarificar, antes de entrar mesmo, foi elaborado um despacho pelo Ministro colega com base numa exposição que eu fiz ao Conselho Superior da Magistratura em dezembro. E eu expus esta situação e também tenho estado a fazer despacho no mesmo sentido, porque a informação que foi dada pelo Conselho Superior da Magistratura, que é o único órgão que tutela os magistrados judiciais e tem poderes para os disciplinar, foi no sentido de suscitar em cada caso, em cada processo, através de despacho ou decisões, a razão de ser do entendimento de nós não aplicarmos os sítios, uma vez que por força da portaria do 114/2008 de fevereiro, 6 de fevereiro, se não estou em erro, tornou-se obrigatória a utilização. Quanto à questão concreta que me coloca, se há alguém que tem que ter acesso à administração de todo o sistema, se eu estou a digitar uma sentença, por exemplo, essa sentença, ela tem que ir a algum sítio, porque o meu terminal, que me estará afeto, por si só eu tenho que ter acesso ao processo. Quando se digita uma sentença, a digitação é feita no processo, e o processo está contido não em papel necessariamente, mas em suporte digital, que não deixa de ser um suporte material. Portanto, também a questão da desmaterialização aí coloco dúvidas quanto à sua verdadeira aplicação. Existe um suporte digital num sistema central e, portanto, para se ter acesso a esse processo, se o juiz está a despachar no processo, a porta está aberta daqui para lá, mas também estará aberta de lá para cá, ou quem administra o sistema. Portanto, na prática, isso é possível. Qual é a posição do Conselho da Magistratura, do Superior da Magistratura, sobre esta questão? Esta questão, quando eu a coloquei ao Conselho, precisamente com essas dúvidas que aí estão relatadas, a informação que me deu foi que tratava-se de uma opinião de uma magistrada judicial que, para tal, estaria habilitada em termos de fazer a sua interpretação da lei e aplicá-la, e que teria que suscitar em cada caso esse seu entendimento, sob pena de se considerar que seria aplicável a portaria, e, portanto, se não há uma manifestação da nossa parte em relação a essa portaria, vamos aplicá-la e, portanto, temos que começar a despachar eletronicamente nos sítios. Há aqui uma outra informação, este hábitos sítios não está ainda autorizado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, a sua aplicação e utilização neste momento é de facto ilegal. No meu muito modesto entendimento é. Portanto, que é um sistema que teria que ser aprovado por lei da Assembleia da República. Portanto, há aqui também uma série de nuances, precisamente porque é um sistema que vai implicar o tratamento maciço de dados de cidadãos pessoais. E hoje em dia não se registra uma sentença, ou seja, quando nós damos uma sentença, o processo, se calhar, das nossas mãos termina, mas depois há uma série de procedimentos que têm que ser feitos. E o registro de uma sentença implica a digitalização, hoje em dia, de uma série de dados pessoais das pessoas. Há uma outra questão de fundo que não tem que ver com a utilização prática, com o dia-a-dia do vosso trabalho, que é esta, que é uma questão de leis e de hierarquias das leis. A decisão de equipar os tribunais com este programa parte de uma portaria. E o que se questiona aqui é como é que uma simples portaria, porque há hierarquias nas leis, pode impor uma decisão a um outro órgão de soberania. Há aqui um conflito que se resolve em termos legais como? As portarias são atos regulamentares emitidos ou pelo Governo ou por um Ministério, pronto, e visam concretizar a lei. A lei caracteriza-se em traços largos pela sua generalidade e abstração, portanto, não visa abranger um cidadão comum em concreto, mas um grupo de cidadãos, pronto. E em certos casos é preciso de facto concretizar a lei mais especificamente, e daí os decretos regulamentares e despachos normativos e portarias. Acontece que os tribunais, por serem órgãos de soberania, e os juízes, por serem titulares de órgãos de soberanias, só estão, e quando digo só, não digo isto em termos ligeiros, digo em termos de estão afetos à lei, mas só à lei, e daí a garantida independência dos tribunais, os termos do artigo 203 da Constituição da República Portuguesa. Ora, se nós permitimos que se possa ditar aos magistrados, através de uma mera portaria, agora têm que utilizar este sistema informático, esta aplicação informática, esta ferramenta, para todos os efeitos, isso traduz
uma forma de se dar uma ordem, uma diretiva, se assim se quiser, de um órgão que não o pode fazer em princípio, que é o poder político, porque tem que haver aqui a separação dos poderes, os três poderes. Na prática, neste momento, os juízes, ao utilizarem este sistema, estão a obedecer ao Governo, é isso? O meu modesto entendimento, estão a obedecer a um instrumento que, a meu ver, não tem poder para impor, porque a questão que aqui que se coloca é os sítios com a portaria 114/2008, depois posteriormente alterada em junho e em dezembro, mas as alterações aqui não são muito significativas para o teor da portaria, obriga, ou seja, o magistrado não pode discordar, não pode dizer eu não quero utilizar este sistema informático. Obriga, impõe e depois não permite a possibilidade de se fazer de outra forma. E o que para mim é grave é que também obriga os advogados a utilizarem este sistema. Na sua opinião, há sistemas noutros países que têm maior grau de segurança do que este, ou qualquer sistema informático que ponha os tribunais a funcionar em rede, nomeadamente a ligação com advogados, com outro tipo de agentes, têm todos o mesmo tipo de perigos ou não? Ou há sistemas mais seguros? Poderá haver formas, se calhar, de tornar os sistemas um bocadinho mais seguros. Por exemplo, talvez se o sítio estivesse sob a tutela do Conselho Superior da Magistratura ou de um órgão totalmente independente que gerisse o sistema, porque obviamente informaticamente ele tem de ser gerido. Agora, qualquer sistema em rede vai sempre ter estes perigos, porque são sempre portas abertas que existem e, portanto, pode-se eventualmente, se calhar, arranjar formas de minorar esses perigos, mas nunca eliminá-los, a meu modesto ver. Neste documento, considera-se que este sistema é uma ameaça à independência dos tribunais? E eu vou só relembrar uma das frases, porque diz que se traduz pela possibilidade real de qualquer funcionário da Direção-Geral da Administração da Justiça, onde ele está centralizado, ter acesso a todo e qualquer processo judicial inserido eletronicamente. Portanto, o que o Secretário de Estado diz é os processos estão bloqueados pelas passwords e pelas assinaturas digitalizadas de cada juiz. Não é verdade. Os funcionários deste departamento conseguem entrar no processo, consultá-lo em todos os seus documentos. Não digo todos os funcionários, haverá graus com certeza, uma hierarquia de acesso ao sistema, mas claro que sim. Aliás, o próprio funcionário de um tribunal tem que ter acesso ao processo. Se chega uma peça processual de um advogado, para se poder abrir conclusão ao juiz, ou seja, para se apresentar o processo ao juiz, para o juiz poder dar um despacho, o funcionário tem que tramitar e mexer no processo. Portanto, a DGAS, portanto, a Direção-Geral da Administração da Justiça, tendo o sistema a seu cargo, é óbvio que não serão necessariamente todo e qualquer funcionário, mas há essa possibilidade. E é isso que me preocupa, é a possibilidade, não é que em concreto isso tenha acontecido neste momento. É uma possibilidade séria de acontecer e penso que tem que se repensar o sistema. Depois da sua exposição, depois desta tomada de posição, qual é o passo seguinte? Eu penso que nós temos que debater muito bem isto. Eu penso que nós temos que parar um bocadinho e pôr várias pessoas na mesa, especialistas em informática, e penso que temos que tentar arranjar, porque o problema é que está-se a tentar adaptar um sistema legal a uma aplicação informática. Eu penso que estamos a fazer as coisas ao contrário. É uma aplicação informática que tem que se adequar ao sistema legal. E, portanto, temos é que, a meu ver, modesto, debater isto com um bocado mais calma e tentar ver quais são as possibilidades que se possa aqui fazer, que permitam tirar o que há de bom no sentido, obviamente, da celeridade que obviamente em certos casos pode ocorrer, mas não esse sistema como não se encontra neste momento. Muito obrigada. Muito obrigada.